Um bom dia na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cristiano Abrandes, da Igreja do Brasil para Cristo, no Pedregal, Goiás. Hoje estarei comentando sobre a leitura de Atos, capítulo 16. Este capítulo nos traz alguns acontecimentos importantes. O primeiro acontecimento, do versículo 1 ao 8, Paulo inicia sua segunda viagem missionária, com o intuito de fortalecer a fé dos irmãos que haviam se convertido nas cidades onde já haviam passado e levar a carta com a decisão da liderança da igreja, como já visto no capítulo 15. Dessa vez, acompanhado de Silas, profeta, conforme está escrito em Atos capítulo 15, e escolhido juntamente com Judas para que acompanhassem Paulo e Barnabé a Antioquia. Silas também é chamado de Silvano, como podemos ver em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 19, 1 e 2 Tessalonicenses, capítulos 1, versículos também 1, e 1 Pedro, capítulo 5, versículo 12. Deste momento em diante, Silas aparecerá sempre ao lado de Paulo, pela Síria e Sicília, incentivando os irmãos. O objetivo dessa segunda viagem missionária já pode ser visto sendo alcançado no primeiro versículo do capítulo 16, quando eles se reencontram com Timóteo, sua mãe Eunice e provavelmente também com sua avó Lloyd, já como discípulos de Jesus Cristo, e que se haviam convertido na primeira viagem de Paulo a Derbe e Listra, região da Lacaônia, província romana da Galácia, entre a Europa e a Ásia, atualmente na Turquia. Amados, a exemplo de Eunice, quantas mulheres cristãs em nossos dias têm a mesma dificuldade em relação a um marido não crente, mas mesmo assim também se mantêm fiéis a Jesus e que ajudam seus filhos na jornada da fé. Paulo fica impressionado com o desenvolvimento do jovem Timóteo, que, mesmo tendo o pai não crente, seu bom testemunho entre os irmãos se espalhou pela região. E Paulo, então, o convida para seguir viagem com eles. No versículo 3, Paulo decide circuncidar Timóteo. E, apesar das questões teológicas que envolvem esse tema, o que eu acho interessante na circuncisão de Timóteo é que o jovem entende que a graça alcançada através de Jesus Cristo nos eleva ao nível de sermos livres para servir. E não usar ou argumentar da liberdade como justificativa maliciosa, mas sendo livres para praticar o serviço a Deus e ao próximo. A viagem se segue, os irmãos são fortalecidos na fé e a igreja cresce a cada dia. Versículos 4 e 5. O segundo acontecimento, do versículo 7 ao 12, nos revela o quanto é importante viver e andar no Espírito. Num primeiro momento, o Espírito Santo os impede de seguir viagem para a Ásia. A Bíblia não mostra o que aconteceu, mas talvez pelas dificuldades que se apresentaram quando tentaram entrar na Ásia. Isso nos demonstra que nem sempre nossos planos estão de acordo com os planos do Senhor. É preciso estar atentos, como diz a palavra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nesse momento, o Espírito Santo, através de uma visão, mostra que eles devem seguir em direção à Macedônia. Como igreja do Senhor, às vezes precisamos parar, orar e buscar direção em Jesus, pois certamente a resposta virá, ou em sonho, ou em revelação, ou através de um anjo, do servo do Senhor, ou em palavra. O texto não mostra nenhuma explicação do porquê o Espírito ter direcionado para a Macedônia em vez da Ásia, como Paulo desejava. Às vezes,
temos a tendência de questionar algumas coisas para Deus, sobre algumas direções que Ele nos leva, sobre alguns problemas pelos quais passamos. É certo que na Ásia haviam tantos necessitados em ouvir acerca de Jesus quanto na Macedônia, mas a única resposta que posso dar é que Deus é Deus. Somos apenas servos. A direção é dele. Devemos apenas seguir ou esperar, mas sempre confiar na vontade de Deus. Ao seguir viagem, conforme a direção do Espírito Santo, Paulo, Silas, Lucas e Timóteo chegam em Filipos, primeira cidade já na região da Macedônia, atualmente na Grécia, país europeu. O terceiro acontecimento é a conversão de Lídia, dos versículos 14 e 15. Vamos conhecer então um pouco da história dessa mulher? Uma das primeiras, ou talvez a primeira europeia, a se converter ao cristianismo. Uma empresária do comércio de púrpura, judia, que provavelmente era viúva ou solteira. Lídia morava em Filipos, a principal cidade da Macedônia, mas ela seria originária de Tiatira, ou pelo menos teria morado lá anteriormente. Tiatira era uma cidade que ficava na região chamada Lídia, na parte ocidental da Ásia Menor. Por esta razão, alguns creem que Lídia não seria o nome desta mulher, mas simplesmente um apelido que os filipenses lhe teriam dado. Tiatira era bem conhecida pela sua indústria de tingimento, e é provável que Lídia tivesse aprendido ali as habilidades que vieram a tornar-se a sua profissão. A existência de fabricantes de corante, tanto em Tiatira como em Filipos, é comprovada por inscrições descobertas por arqueólogos. É possível que Lídia tivesse se mudado por causa do trabalho, ou talvez para cuidar do seu próprio negócio. Já em Filipos, Lídia vendia púrpura tíria. Como a Bíblia não menciona o seu marido, parece que era ela quem dirigia a sua casa e, portanto, possivelmente era viúva ou solteira, como já havíamos falado. O corante púrpura, que era extraído de várias fontes. O mais caro era de certos tipos de moluscos marinhos. Amados, ter roupa colorida naquela época não era para qualquer um. As roupas tingidas com cor eram artigos de luxo e alcance de poucos. Então, vemos aqui que Lídia devia viver bem no sentido financeiro. Mas a vida em Filipos não devia ser fácil para os judeus, visto que pouco antes da visita de Paulo, o imperador Cláudio havia banido os judeus de Roma. Talvez houvesse poucos judeus e nenhuma sinagoga em Filipos, de modo que, no sábado, Lídia e outras mulheres se reuniam junto ao rio, fora da cidade. Há quem afirme, porém, que a lei romana proibia aos judeus a prática de sua religião nos limites sagrados de Filipos. Por causa disso, depois de passar alguns dias lá em Filipos, os missionários foram, no sábado, encontrar um lugar junto ao rio, fora da cidade, onde pensaram haver um lugar de oração, conforme está em Atos 16, 12 e 13. Lá, os missionários encontraram apenas mulheres, uma das quais estava Lídia. E quando o apóstolo Paulo pregou a estas mulheres, Lídia escutou com atenção acerca de Jesus Cristo e se converteu. Depois de ser batizada, junto com os da sua casa, ela demonstrou a sua hospitalidade e um poder incrível de persuasão, ao suplicar a Paulo e a seus companheiros que ficassem, que permanecessem no seu lar. Lucas assim escreve:
ela simplesmente nos fez ir. Atos 16, versículo 15. De qualquer forma, Lídia foi pronta a transmitir às pessoas que moravam com ela a sua nova fé e as coisas maravilhosas que havia aprendido acerca de Jesus e a Igreja do Senhor. Mais tarde, depois de Paulo e Silas terem sido soltos da prisão, eles foram novamente ao lar de Lídia, encorajaram ali os irmãos e então saíram de Filipos. Atos 16, 36 a 40. Pode ser que os crentes na recém-formada congregação ou igreja filipense usassem a casa de Lídia como um local para reuniões. Tudo indica que Lídia não era materialista, e é lógico imaginar que sua casa tenha continuado a ser um centro de atividades cristãs na cidade. E sua hospitalidade se tornou o hábito da igreja em Filipos. A exemplo de Lídia, meus amados, ainda em nossos dias, temos na igreja do Senhor mulheres extraordinárias se colocando à disposição do Evangelho e exercendo com zelo o seu chamado. O quarto acontecimento, do versículo 16 a 24, o grupo se depara com outra mulher, numa condição totalmente diferente de Lloyd, de Eunice e de Lídia. Uma jovem escravizada física e espiritualmente, possuída por um espírito maligno que a fazia adivinhar e que durante dias os esteve seguindo, gritando. E apesar do conteúdo do que ela falava ser verdadeiro, dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. A forma era falsa e diabólica por causar alvoroço e perturbação para tirar proveito financeiro. Paulo, indignado, expulsa o demônio em nome de Jesus. Acaba com a farra dos senhores daquela jovem escrava. Mas isso também causa o açoitamento e a prisão de Paulo e Silas. E na prisão, perto da meia-noite, enquanto oravam e cantavam, a presença de Deus é manifestada. A terra treme e as cadeias se abrem. Deus habita em meio aos louvores. A exemplo da experiência vivida por Paulo e Silas e o carcereiro, há um louvor que atrai a presença de Deus. Aquele que é fruto do nosso amor e dos lábios que confessam o nome de Jesus. É um louvor que liberta. Paulo e Silas são levados pelo carcereiro para a sua casa. Cuida das feridas dele, dá comida, continua ouvindo sobre Jesus Cristo, nosso Salvador. E o carcereiro e a sua casa são alcançados pela graça e se convertem. A libertação chegou também na casa do carcereiro. Como o Evangelho, meus amados, causa essa inversão. Aquele que deveria cuidar dos presos, na verdade, é que estava aprisionado em cadeias invisíveis. E num ato de desespero, tentando se matar, é impedido por Paulo e Silas, presos fisicamente, mas livres pelo Evangelho e pelo poder de Deus. E assim se dá o início da igreja em Filipos. E é esta mesma igreja que Paulo posteriormente irá escrever a carta aos Filipenses. Que Deus os abençoe e até a próxima leitura.